Olá, alunos e alunas do sexto ano. Meu nome é Dinúvia Laurentino, eu sou professora de língua portuguesa e hoje começa a nossa primeira aula do sexto ano. Eu vou começar com uma expressão popular do filósofo chinês Confúcio, que ele diz assim: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Ele disse isso para falar sobre o poder da comunicação através das imagens. E o tema da nossa aula de hoje é tipos de linguagem. Hoje nós vamos aprender o que é linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. A comunicação faz parte da nossa vida social, ela é muito importante. O ato de se comunicar pode acontecer de várias maneiras. Pode acontecer através dos gestos, de expressões, das cores, de sinais, de sons, da música, dos movimentos. E dentre essas diversas formas de linguagem, há uma especial que permite a comunicação por meio de códigos linguísticos, que é a língua. É através dela que organizamos o próprio pensamento. Então, a língua é um elemento fundamental para a interação e comunicação entre as pessoas. Vamos dar uma olhada? Então, o que é língua? Vamos conceituar? É um conjunto de palavras que permitem a comunicação de um determinado grupo de pessoas. Ou seja, as pessoas que falam português, as que falam francês, as que falam grego, as que falam inglês e assim sucessivamente. E linguagem? O que é linguagem? É um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si por meio de palavras, sons, gestos, imagens, expressões faciais e muitos outros meios que tem de se comunicar através da linguagem. Aqui tem um poema. Vamos ver. O nome do poema? Não, eu vou voltar, tá? Vou começar agora desse slide. Então, vamos ler comigo agora um poema chamado Prazeres. Esse poema é do autor Bertold Brecht. Vamos lá? O primeiro olhar da janela de manhã. O velho livro de novo encontrado. Rostos animados, neve. O mudar das estações, o jornal, o cão, a dialética. Tomar ducha, nadar. Velha música, sapatos cômodos, compreender música nova, escrever, plantar, viajar, cantar, ser amável. Note que o autor construiu o poema acima usando apenas a linguagem verbal. Isso quer dizer que ele usou apenas a linguagem escrita para enumerar os prazeres da vida. Então, essa linguagem que a gente fala e escreve é chamada de linguagem verbal. Agora vamos para ver outro tipo de linguagem, né? Quem não conhece essas carinhas aí, hein? Esses elementos não verbais exprimem diferentes sentimentos e pensamentos nas redes sociais que são marcadas pela agilidade na comunicação. Ou seja, você não quer mandar aquele texto, né? Ou escrever muito, aí você vai lá e manda um emoji. E a pessoa que recebe, ela já sabe o que é que você está sentindo. Se for um triste, ela sabe que você está triste. Se for de coraçãozinho, sabe que você está apaixonada. Tem de beijinho. Então, tem de várias formas. Mas também a gente não só se comunica através do emoji, né? E esse gesto aqui, você já viu? Sim, ele está presente nos cartazes, principalmente naqueles que ficam nos hospitais ou nos postos de saúde. Então, você não precisa ter nada lá escrito para você compreender que naquele local ali está se pedindo silêncio, ok? Então, as expressões faciais, a pintura, a dança, os sinais ou os desenhos, todos eles são exemplos de linguagens não verbal. O semáforo, ele é um exemplo de linguagem não verbal. As placas de trânsito, algumas placas que só tem apenas o desenho, são exemplos de linguagem também não verbal. Nós já aprendemos o que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal. Agora existe outro tipo de linguagem chamada linguagem mista. Essa utiliza os dois tipos de linguagem, tanto a verbal quanto a não verbal, para a construção da mensagem. Conseguimos observar bem essa ocorrência quando lemos histórias em quadrinhos, charges, cartazes, anúncios, tirinha.
Veja a tirinha logo aí abaixo. Tá vendo os elementos dela? Nós temos a imagem e também temos a escrita. Então, esse é um exemplo de linguagem mista. Vamos ver o que a gente aprendeu hoje com essa aula? Aprendemos que linguagem verbal é quando usamos a escrita ou a fala para nos comunicarmos. A linguagem não verbal é quando usamos símbolos para nos comunicarmos como placas, gestos, figuras, sons e cores. E linguagem mista é quando utilizamos dois tipos de linguagem, tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal, como charges, anúncios de propaganda, tirinha e muitas outras, ok? Agora vamos para uma atividade. Observe, qual o tipo de linguagem utilizada abaixo? Nós temos aí uma charge, ok? Linguagem verbal, letra A. Letra B, linguagem não verbal. Ou letra C, linguagem mista. Dá um tempinho para você responder. É isso mesmo. Nós temos a linguagem mista. Como foi falado anteriormente, nós temos os dois elementos, tanto a imagem quanto a escrita. Vamos para mais uma questão? Quando assistimos um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas. Qual delas abaixo representa a linguagem verbal usadas nas partidas de futebol? Letra A, bandeiras de impedimento. Letra B, cartões vermelho e amarelo. Letra C, locutor do futebol. Ou letra D, o apito do juiz. E aí? Vou dar mais um tempinho para você responder. É isso mesmo, o locutor do futebol. É exemplo de linguagem verbal. Então, pessoal, a nossa aula foi até aqui. Muito obrigada e até a próxima aula.